Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nesta sexta noite de novena, vamos dedicar essa novena à comunidade de Cristo Rei, assentamento da Lagoinhas e Barreiro, mordomos, Escola José Joaquim e anexos. E também vamos dedicar essa novena aos aniversariantes da semana e do dia, em especial ao nosso irmão Tarcísio. Também vamos dedicar essa novena pela nossa saúde e também pela saúde de Ana Clara, Senhor do Confim, que está atento, nos assistindo. Que o Senhor possa abençoar e nos dar saúde a todos nós e a ela também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar com o cântico de louvor, o hino ao Bom Jesus da Glória. Senhor,
corações de vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazeis que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da vossa consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Irmãos, estamos aqui reunidos com o Senhor bom Jesus e a Mãe Santíssima. Tudo se refere a Cristo e dele depende. Ela também é a mãe de todos nós, para que ela nos olhe com misericórdia. Vamos reconhecer as nossas culpas e pedir a Deus que por sua intercessão nos liberte do pecado com o qual tantas vezes o ofendemos em nossas vidas. Ato penitencial. Nesse momento vamos baixar a nossa cabeça, reconhecer que estamos aqui também porque precisamos do perdão de Deus, da sua misericórdia, para perdoar os nossos pecados. Fazemos um minuto de silêncio, cada um faz o seu pedido de perdão nesse momento, que o Senhor Jesus é misericordioso para nos perdoar. Do egoísmo que nos faz esquecer nossos irmãos, vinde libertai-nos. Da indiferença em participar da vida da igreja, vinde libertai-nos. Do orgulho que nos impede de servir aos nossos irmãos, vinde libertai-nos. De todos os nossos pecados pelos quais nos negamos amor em nossa vida, vinde libertai-nos. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdeu os nossos pecados, encaminhe a vida eterna. Amém. Também pedimos perdão cantando. Como a ovelha perdida, e no pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor. Damos glórias a Deus por mais um dia de vida, pelo pão que nos alimenta, pela coragem também de estar aqui reunidos, propagando a palavra de Deus, para que a palavra de Deus cresça cada vez mais e toque no coração de todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que continuemos sempre firmes na fé. Vamos cantar o Glória.
Ao Deus Pai que nos criou, a ternura de criar, Deus é nosso Pai. Jesus Cristo, nosso irmão, deu a vida pelos seus, nós somos de Deus. Glória ao Senhor, Deus Salvador. Glória ao Senhor, Deus Salvador. Deus é fonte de amor, santifica o nosso ser, Espírito de amor. Nós, igreja militante, o amor de Deus cantemos para sempre. Amém. Glória ao Senhor, Deus amor. Glória ao Senhor, Deus amor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graça. Por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tem piedade de nós. Só vós sois santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo. O que o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Atentamente ouvimos as leituras. Leitura do livro do profeta Jeremias. Leitura do livro do profeta Jeremias. Naqueles dias, os sacerdotes e profetas dirigiram-se aos chefes e a todo o povo, dizendo: Este homem foi julgado réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com vossos ouvidos. Disse Jeremias aos dignatários e a todo o povo: O Senhor incumbiu-me de profetizar para esta casa e para esta cidade, através de todas as palavras que ouvistes. Agora, portanto, tratai de entender da vossa vida e as obras, ouve a voz do Senhor vosso Deus, que ele voltará atrás da decisão que tomou contra vós. Eu estou aqui em vossas mãos. Fazei de mim o que vos parecer conveniente e justo. Mas ficai sabendo que, se me derdes a morte, tereis derramado sangue inocente contra vós mesmos e contra toda esta cidade e seus habitantes. Pois, em verdade, o Senhor enviou-me a vós para falar tudo isto a vossos ouvidos. Os chefes e o povo em geral disseram aos sacerdotes e profetas: Este homem não merece ser condenado à morte. Ele falou-nos em nome do Senhor nosso Deus. Jeremias passou a ter proteção de Aicã, filho de Safã, para não cair nas mãos do povo e evitar ser morto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. No tempo favorável escutai-me, ó Senhor.
tempo favorável, escutai-me, ó Senhor. No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor. No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor. Retirai-me deste lodo, pois me afundo. Libertai-me, ó Senhor, dos que me odeiam. E salvai-me destas águas tão profundas. Que as águas turbulentas não me arrastem. Não me devorem violentos turbilhões. Nem a cova feche a boca sobre mim. No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor. No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor. Que vosso auxílio me levante, Senhor Deus. Cantando eu louvarei o vosso nome. E agradecido exultarei de alegria. No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor. No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor. Humildes veis e alegrai-vos, o vosso coração reviverá. Se procurardes o Senhor continuamente, o nosso Deus atende a prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. O nosso Deus atende a prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor. 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 Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista, que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão, por causa
de Herodíades, a mulher de seu irmão Felipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes, que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento, diante dos convidados, ordenou que atendesse o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, vamos partilhar esse Evangelho. Boa noite a todos os membros que tiveram essa missão hoje de celebrar o 6º dia de novena em louvor ao nosso Senhor Bom Jesus da Glória. E a todos de casa que nos acompanham. O Evangelho de hoje é uma passagem que vem mostrar como foi a morte de João Batista. Uma morte muito triste e muito cruel, que vem mostrar o quanto dói a verdade para mim, para você e para todos que estiver no erro e não quer assumir aquela situação que está passando. Às vezes a gente diz assim: por que uma pessoa tão boa morreu? Como já aconteceu muita situação assim em nossa comunidade, em famílias. Aí fica essa reflexão para nós aqui e para todos que estão em casa. Porque João Batista, que foi um profeta, foi um homem que abriu os caminhos, que abriu a chegada de Jesus. Foi ele quem batizou Jesus. E morrer com a morte tão triste e tão cruel que ele morreu. Será que ele merecia?
Outro grande exemplo que a gente está vendo aqui, a imagem do Bom Jesus da Glória. Olha que imagem, que situação também foi a morte de Jesus. Tão cruel também. Ele mereceu? Né? Então, dois grandes exemplos. João Batista e o maior, o nosso Senhor Jesus Cristo, que tiveram mortes muito cruel. Mas Jesus disse: a verdade e a vida. Quem morrer por mim terá vida eterna. Então, no final, os dois que morreram pela verdade, que morreram ensinando, buscando ovelhas perdidas, buscando acolher, buscando tudo a caminho de Deus, então terá a vida eterna. Então fica essa reflexão para cada um de nós, que todo aquele que for uma pessoa boa, que tiver boas obras na terra, que falar a verdade, para buscar, para defender as obras do Senhor, esse sim terá o grande prêmio que todos nós cristãos buscamos, corremos atrás, que é a salvação, que é a vida eterna. Eu aqui posso até dar um grande exemplo de mim mesmo, que na minha juventude, às vezes eu brinquei muito, e às vezes alguém me falava palavras de verdade, e às vezes eu levava na brincadeira, não ouvia, e aí foi obrigado a vir problema de saúde, a perda do meu pai, e aí sim, por essas passagens que eu tive, eu vim refletir um pouco do que é a verdade. E hoje não sou santo não, mas estou buscando melhorar cada dia que passa. Quero deixar aqui para todos que estão aqui e que estão em casa, que um trabalho que a gente vem fazendo na casa do Senhor, eu venho fazendo aos poucos e estou me sentindo muito bem e é muito gratificante. E para você saber esse gosto que é bom, é participar. E aí vai sentir um gosto bem melhor e saboroso e entender tudo que a gente está falando. E para finalizar essa homilia, eu quero deixar para todos que estão em casa e para todos que estão aqui uma frase muito bonita de João Batista. É uma frase que ele dizia assim, que é preciso que cada um de nós diminua para Jesus crescer em nosso coração. Que Deus abençoe a todos. Louvado seja nosso Senhor. Vamos ficar de pé agora para nós professar a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos,
Ó Pai, como é grande vosso amor para conosco, e sem fim vossa misericórdia, com toda a fé, vimos suplicar vosso auxílio e proteção, dizendo: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Inspirai a todos os ministros de vossa Igreja, para que seja homens de esperança, presença de vossa bondade e misericórdia, junto de vosso povo, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Fortalecei os líderes de nossas comunidades, para que, guiados sobre a luz de vosso amor, sejam pacientes e sempre prontos a servir com generosidade, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Guardai a todos os redentoristas, para que continuem com fervor missionário e atento aos abandonados, vivendo a herança missionária que receberam de Santo Afonso, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, com Jesus, olhai pela comunidade de Cristo Rei, derramai sobre ela fé, esperança, curai os corações daqueles enfermos, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos nossos professores da Escola José Joaquim Anegos, que o Senhor Jesus nos dê sabedoria para que nós saibamos lidar com os familiares e alunos, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos nós aqui reunidos, que o Senhor Jesus aumente a nossa fé a cada dia, que nós não nos ligamos num minuto da sua palavra, que a gente saiba viver cada dia mais com fé e esperança, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os nossos irmãos internautas, que nos assistem nesse momento, que o Senhor Jesus visite a casa de cada um deles, levando saúde, paz, fé, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos organizadores dessa festa, o grupo Frota Qualificada, que o Senhor Jesus dê força, coragem a ele, para que eles, no próximo ano, estejam aqui conosco novamente, fazendo essa linda festa. Infelizmente, esse ano Deus nos colocou à prova, mas que o Senhor Deus fortaleça a fé de cada um deles, para que o próximo ano estejam todos aqui reunidos, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Oremos. Senhor Deus, fazei-nos sempre atentos às necessidades de nossos irmãos e irmãs, e neles vos servimos com sinceridade. Isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, bom Jesus, nós nos reunimos nesta novena para vos louvar, bendizer e agradecer todas as graças que de todos, intercessão, temos recebido.
queremos também pedir por toda a igreja, pelo missionário e apóstolo dele, pelas vocações sacerdotais e religiosas, pela paz do mundo, pelos pobres e abandonados, pelos injustiçados e oprimidos, pelos doentes e aflitos, pelos agonizantes de alma do purgatório, e por nossa intercessão particular. Amém. Ladainha por Jesus. Ladainha ao bom Jesus. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo, tem piedade de nós. Jesus Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo, tem piedade de nós. Jesus Cristo, tem piedade de nós. Pais celestiais que sois Deus, Tem piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, Tem piedade de nós. Santíssima Trindade que sois Deus, Tem piedade de nós. Coração de Jesus, Filho do Pai Eterno, Tem piedade de nós. Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, Tem piedade de nós. Coração de Jesus, majestade infinita, Tem piedade de nós. Coração de Jesus, templo santo de Deus, Tem piedade de nós. Coração de Jesus, tabernáculo do Altíssimo, Tem piedade de nós. Coração de Jesus, casa de Deus e porta do céu, Tem piedade de nós. Coração de Jesus, receptáculo de justiça e de amor, Tem piedade de nós. Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor, Tem piedade de nós. Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes, Tem piedade de nós. Coração de Jesus, reino centro de todas as virtudes, Tem piedade de nós. Coração de Jesus, em que se encerra todo o teste de sabedoria e de ciência, Tem piedade de nós. Coração de Jesus, em que o Pai pôs toda a sua complacência, Tem piedade de nós. Coração de Jesus, de cuja plenitude todos nós recebemos, Tem piedade de nós. Coração de Jesus, desejado das colinas eternas, Tem piedade de nós. Coração de Jesus, paciente de toda misericórdia, Tem piedade de nós. Coração de Jesus, rico com todos que vos invoca, Tem piedade de nós. Coração de Jesus, propiciação pelos nossos pecados, Tem piedade de nós. Coração de Jesus, santuário de opróbrio, Tem piedade de nós. Coração de Jesus, tritulado de dor por causa de nossos crimes, Tem piedade de nós. Coração de Jesus, obediente até a morte, Tem piedade de nós. Coração de Jesus, ultrapassado pela lança, Tem piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de toda consolação, Tem piedade de nós. Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição, Tem piedade de nós. Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação, Tem piedade de nós. Coração de Jesus, vítima dos pecadores, Tem piedade de nós. Coração de Jesus, salvação dos que esperam em vós, Tem piedade de nós. Coração de Jesus, esperança dos que morrem, Tem piedade de nós. Coração de Jesus, delícia
paciência de todos os santos. Oremos, Senhor Deus, nós vos suplicamos que concedai ao vosso servo perpétua saúde de corpo e alma, e que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres das tristezas presentes e gozemos da eterna alegria por Cristo nosso Senhor. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida e doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos degradados, filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale lágrima. É a vós, advogada nossa, esses vossos olhos misericordioso a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-me a Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Neste momento, vamos ofertar a Deus tudo que Ele nos tem dado nesta vida. Vamos ofertar também as nossas dificuldades e tudo de bom que Ele tem nos proporcionado nessa vida. Cantamos o cântico ofertório. Os grãos que formam espiga se unem na seita, os homens que são igreja se unem pela oração, diante do altar, Senhor, entendo minha vocação, devo sacrificar a vida no meu irmão, diante do altar, Senhor, entendo minha vocação, devo sacrificar a vida do meu irmão. O grão caiu na terra, só vive se vai morrer, é dando que se recebe, morrendo se vai viver. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação, devo sacrificar a vida por meu irmão. O vinho e o pão ofertamos são nossa resposta de amor. Pedimos humildemente, aceitamos, ó Senhor. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação, devo sacrificar a vida do meu irmão. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação, devo sacrificar a vida do meu irmão. Orações pelas vocações. Senhor da messe e pastor do rebanho, fazei ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite. Vem, segue-me, derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho, generosidade para seguir sua voz, Senhor, que a messe não se perca por falta de operário.
despertai em nossa comunidade para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalecei os que querem dedicar-se ao reino na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não se perca por falta de pastor. Sustenta a fidelidade de nosso bispo, padre e ministro. Dai perseverança a nosso seminarista. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe e pastor do rebanho, chama-nos para o serviço do teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. Avisos. Queridos irmãos e irmãs, estamos chegando ao final de mais uma noite de novena. A gente agradece aos que estão aqui e também aos que estão em casa nos acompanhando pelo Facebook. E sempre convidamos para que amanhã continue, e convide outras pessoas, compartilhe para que outras pessoas possam assistir também às novenas do Bom Jesus, ouvir a palavra de Deus, orar, receber suas orações e também adorar o Bom Jesus da Glória. Amanhã continuamos com as novenas, assim até terça-feira, e só lembrando que no dia 5, na quarta-feira, às 7 horas da noite, teremos a missa com o Padre Adinei, lá de Mirangaba, a missa em homenagem a Padre Alfredo e todos os falecidos, às 7 horas da noite. Será transmitida pelo Facebook e também pelo YouTube. No dia 6, a missa, por conta da adaptação que teve que ser feita, será também às 7 horas da noite, também celebrada pelo Padre Adinei, também transmitida pelo Facebook e pelo YouTube. Porque essas duas noites terão a missa também transmitida pelo YouTube. A TecNet vai aumentar o upload da nossa internet para que os vídeos possam ser, a imagem possa ser enviada para a internet e assim ser transmitida. Então a gente já agradece a TecNet por isso e também a Prefeitura que está patrocinando um profissional para vir fazer essa live. E nas novenas temos aí, na parte técnica, nosso amigo Clebinho e o Guinho fazendo a transmissão das novenas. No dia 6, às 4 horas da tarde, haverá o cortejo, lembrando que não é uma carreata, é um cortejo com o andor, com a imagem do Bom Jesus, mais o carro de som passando pelas ruas da nossa comunidade. Toda a comunidade vai sair dos Olhos d'Água, passar pelo Roçado, pela Boa Vista, Lagoa, Rua Nova, a Coreia, aqui, a Serra Branca, todas as ruas da comunidade, a imagem do Bom Jesus vai passar. E você que vai estar em casa, na sua porta, coloque plantas na porta, coloque panos vermelhos, branco, solte fogos, faça suas orações. Ali no outro lado mesmo, por entrar ficar o nome de uma pessoa, a Pró Solange, todas as vezes que a procissão passa, ela faz sua queima de fogos em devoção ao Bom Jesus da Glória. E só lembrando, Pró Solange, que a senhora pode fazer esse ano também, porque nós vamos passar por lá. E o mais, só agradecer a todos que estão acompanhando e até amanhã, se Deus quiser. Eu estava aqui meditando o grande exemplo que está sendo para nós aqui reunidos e para todas as pessoas da nossa comunidade, pelas pessoas das comunidades circunvizinhas que todo ano estão aqui conosco. Veja bem, quantas pessoas não fizeram promessa para frequentar as novenas com Jesus? Quantas pessoas não fizeram planos para estar aqui com a gente, vindo de outra cidade, e por conta da pandemia não puderam vir. Então a igreja está fechada para muita gente. Então, da mesma forma, é o reino do céu.
Então, nesse momento, aproveito para pedir a vocês que quando passar essa pandemia, vamos procurar a igreja, aproveitar o momento em que ela está com as portas abertas, para a gente vir orar, vir agradecer ao Senhor, porque isso aqui é maravilhoso. Deus nos dá vida longa para a gente pedir perdão, nos reconciliar com Ele. Ele não quer que nenhum de nós se perca, mas quer que todos nós alcancem a vida eterna. Mas para isso é preciso que a gente veja o exemplo que a gente está tendo esse ano. A igreja está de portas fechadas para anúncio, por conta da pandemia. E assim será o reino do céu, como eu falei neste ano. Então, quando passar, venham à igreja, venham agradecer, procure participar mais aos domingos, aos textos. São 4 vezes que a igreja é aberta por semana, então vamos nos organizar para que a gente venha participar, porque quando Jesus mandar seus anjos, como foi lido aqui no Evangelho do joio e do trigo, os anjos do Senhor, eles é que são agricultores, eles é que vão vir fazer a colheita, e a gente vê que eles vêm que pegar o joio e deixar o trigo. Então vamos servir para a gente viver em paz aqui nessa terra. E essa é a promessa que o Senhor nos faz lá no livro de Isaías, onde tem uma passagem que diz que aquele que morrer com 100 anos ainda morrerá jovem, e aquele que morrer com menos de 100 anos será considerado maldito. Então a promessa de Deus para conosco é uma promessa grande. Então vamos colocar isso na mente, vamos procurar a igreja para orar, para agradecer a Deus, para que quando os anjos vierem fazer essa colheita, a gente seja o trigo. Oferecimento. Oração ao Senhor bom Jesus. Senhor bom Jesus, divino amigo de todos, olhai por nós, dai-nos o pão de cada dia, ajudai-nos a colher, que não tem trabalho e nem tem teto. Ajudai-nos a sermos filhos na fé e na esperança. Defendei-nos do perigo e do pecado. Ajudai-nos a vencer as dificuldades que hoje vamos encontrar. Valei sobre nossas famílias, guiando-nos sempre pelo caminho que nos leva até vós. Perdoai-nos, Senhor, e abençoai os nossos desejos para o dia de amanhã. Senhor bom Jesus, nós vos oferecemos todos os nossas dores. Concedei todas as nossas famílias a vossa bênção e uma vida feliz. Bom Jesus da glória, abençoai-nos a todos. Amém. Vamos encerrar a nossa novena rezando a oração que o Senhor nos ensinou. Vamos pedir ao bom Jesus que acabe com essa pandemia, para nós abrir as portas de nossa vida. Vamos rezar pela comunidade de Cristo Rei, de Laje do Batata, o assentamento. Que Jesus abençoe todos eles, cubra com o manto da felicidade, livre dessa doença, nos abençoe e nos guarde. Nosso Pai Deus, que nós estamos precisando de Ti, Senhor. Vem nos abraçar, vem nos livrar, vem nos defender dessa pandemia, Senhor. Nós estamos te pedindo de coração, que é para nós ver a nossa igreja alegre, Jesus, com nossas portas abertas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal.
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bênção final. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de nós para nos defender, esteja em nossos corações para nos conservar, que nos acompanhe para nos guardar, Ele seja nosso guia para nos conduzir. Ora, olhai por nós e sobre suas bênçãos salvadoras, Ele que vive e reina com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos na presença de Cristo e permaneceremos com Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cântico final. A todos nós que estamos aqui, vamos meditar esse canto para você que está em casa. Peça a Deus que Ele torne um instrumento de paz. Senhor, fazei instrumento de vossa paz. Com meu ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, eu leve a união. Onde houver dúvidas, eu leve a fé. Onde houver erro,